Continuando aí com análise de circuito, nós temos agora as fontes de corrente. Bom, nós já estudamos as fontes de tensões, agora vamos estudar a fonte de corrente. A fonte de corrente, ela tem uma direção e intensidade definidas em um ramo de um circuito. Então, ela define a direção da corrente e a intensidade dessa corrente, tá? Então, nós temos definição da intensidade, tá? E direção da corrente. Só que tanto a intensidade quanto a polaridade da tensão através de uma fonte de corrente são em cada caso uma função do circuito ao qual a tensão é aplicada, tá? Então observe, nós teremos definida corrente e direção, porém a tensão relacionada a essa fonte de corrente ela vai depender do circuito. É o inverso da fonte de tensão. Na fonte de tensão nós temos a tensão definida e a corrente variando com o circuito. Agora aqui nós temos a corrente definida e a tensão variando com o circuito, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma fonte de corrente, tá? Esse aqui é o símbolo da fonte de corrente, certo? Essa fonte de corrente, a tensão dessa fonte de corrente vai depender do circuito ao qual ela está ligada, tá? Então aqui, ó, nós temos a corrente definida, mas a tensão vai depender do circuito ao qual a fonte de corrente está ligada. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos calcular a tensão da fonte de corrente para o circuito abaixo. Então, nós temos aqui uma fonte de corrente de 10 mA, tá? Nesse sentido, certo? Nesse sentido. E fornecendo uma corrente para um resistor, tá? De 20 kΩ. Então, a pergunta é, qual vai ser a tensão da fonte? Qual vai ser a tensão da fonte? Bem, a tensão da fonte ela vai ser a mesma tensão que cai em cima do resistor. Então, dessa forma, o Vs, que é a tensão da fonte, vai ser igual ao R1, que é esse resistor R1, vezes a corrente que passa por ele, né? Que é a corrente fornecida pela fonte. O resistor R1, ele é 20 kΩ, ou 20 vezes 10 a terceira. E a corrente que passa por ele é 10 mA, ou 10 vezes 10 a menos 3. Fazendo a multiplicação, nós teremos aí que a fonte poderá fornecer uma tensão de 200 volts. Ou seja, para esse circuito, ela fornece uma tensão de 200 volts, tá? Porém, a corrente é fixa, de 10 mA. Outro exemplo aqui, vamos calcular a tensão e as correntes indicadas na figura abaixo. Então, nós temos aqui essa figura agora, tá? Vamos calcular as correntes. Então, observe, aqui nós temos uma fonte de corrente, tá certo? Que tem a corrente nesse sentido, tá? Então, já coloquei aqui. Marquei aqui dois pontos, chamei de A, B. Então, observe, esses pontos aqui, ó. Você pode observar que essa fonte de 12 volts, ela está em paralelo com esse resistor de 4 ohms. E em paralelo, o circuito tem a mesma tensão, ou seja, temos VAB igual a 12 volts. I2, que é essa corrente aqui, ó, que passa pelo resistor R, I2 vai ser igual a VAB, que é a tensão que cai em cima do resistor R, dividido pela resistência R, que vai ser igual a 12 sobre 4, que vai dar 3 amperes. Então, nós já temos a corrente I2. Como acharemos I1? Vamos fazer análise no nó A. Então, no nó A, nós vemos que entra 7 amperes e sai 7 amperes, sai I1 e I2, tá? Dessa forma, o I1 vai ser igual a 7 menos I2. Como I2 é igual a 3, I1 vai ser igual a 7 menos 3, que vai dar 4 amperes. Agora vamos ver aqui uma exemplificação aqui de fontes reais versus fontes ideais. Então, uma fonte de tensão real possui uma resistência interna RS muito pequena em série, idealmente nula, tá? A fonte de corrente real possui uma resistência interna RP muito elevada, idealmente infinita, tá? Então observe,
a fonte de tensão tem uma resistência aqui, uma resistência pequena, e a fonte de corrente tem que ter uma resistência elevada, tá? Idealmente essa daqui, ela tem que ser nula, e essa daqui tem que ser infinita, tá certo? Idealmente. Porém, na realidade, nós temos resistências internas aí, tá? É possível fazer a conversão entre fontes? Bom, se nós estivermos falando de fontes ideais, não é possível, tá? Não é possível. Infelizmente, não é possível fazer a conversão entre fontes ideais, tá certo? Mas se estivermos tratando de fontes reais, é possível fazer essa equivalência. Porém, essa equivalência existe apenas em seus terminais externos. O que isso quer dizer? É como se nós tivéssemos aqui uma caixa, tá? Uma caixa preta aqui. Nós temos uma fonte de tensão. Nós só vemos aqui os terminais A, B. Essa fonte equivale a uma fonte de corrente aqui, tá? Uma fonte de corrente. Então, tem equivalência, mas nós só vamos ver AB, ou seja, nós só vamos ter aqui a tensão que cai aqui no ponto AB. Então, o que nós vamos saber para a gente vai parecer sempre uma fonte de tensão, tá? Como que vai ser feito isso? Você vai... um método de você analisar é assim, ó. Você dá um curto-circuito aqui, ó. Dá um curto-circuito aqui, tá certo? Dá um curto-circuito aqui. Calcula a corrente que passa por esse circuito aqui, ó. Então, se você analisar, você vai ver que só tem aqui o E, né, que é essa tensão da fonte, e esse RS. Então, essa corrente é igual a E sobre RS. Então, essa daqui vai ser a corrente da fonte de tensão. E o resistor que é em paralelo à fonte de corrente, ele vai ter que ser igual ao resistor da fonte de tensão, tá? Então, assim você só vai redesenhá-las, e você vai ter aqui a fonte de corrente equivalente, tá certo? Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder entender melhor como que funciona isso, tá? Então, observe bem. Considere o circuito da fonte de tensão. Então, nós temos aqui o circuito, tá? De A para B aqui, ó. E o resistor aqui é uma carga, tá? Uma carga qualquer. Então, letra A, determine a corrente L. Então, ele só quer que determine a corrente L. Então, você sabe aqui que L vai ser igual a V dividido pelo resistor equivalente. Então, o V que vai ser esse E aqui, ó, 6 volts, tá? Dividido pela resistência equivalente. Mas esses dois resistores estão em série. Logo, a resistência equivalente vai ser a soma dos dois. Dessa forma, como um vale 2 e o outro vale 4, nós teremos 6. E 6 sobre 6 teremos 1 ampere. Então, a corrente L nesse caso é 1 ampere. Já na letra B ele quer que... Então, letra A, determine a corrente L, tá certo? Letra B, ele quer que faça uma conversão da fonte de tensão em uma fonte de corrente. Então, vamos fazer essa conversão agora. Bom, como eu falei, nós teremos aqui a fonte de tensão, tá? Vamos convertê-la na fonte de corrente. Então, o I vai ser igual a fonte de tensão dividido pela resistência interna. E, então, logo vai ser igual a E sobre RS. Como E é 6 e o RS é 2, nós teremos que ir igual a 3 amperes. E o RP, que é a resistência interna da fonte de corrente, vai ser igual a da fonte de tensão, que vai ser igual a 2 ohms, tá? Dessa forma, nós colocamos os valores aqui, ó. Então, agora temos aqui a conversão à fonte de corrente. 3 amperes e 2 ohms. Já na letra C, ele quer que, usando a fonte de corrente, calcule a corrente através do resistor de carga e compare suposto com A. Então, o que ele quer fazer? Ele quer que tu calcule de novo essa corrente L para comparar com a obtida em A. Então, observe, como que nós vamos fazer isso? Então, analise esse circuito aqui. Você só tem esse circuito. Como que você vai saber a corrente que passa por IL?
Então, uma das formas de fazer é através do divisor de corrente, que nós já estudamos, tá? Ou através, você pode, ó, aqui nós temos o ponto AB, ó. Você pode dividir a tensão de AB sobre R. Então, aqui nós temos VAB, tá? O que vai ser VAB? Como que você vai calcular esse VAB? Esse 3 ampere vai passar pelo resistor equivalente desses dois resistores aqui, ó. Vai passar por... Então, a gente calcula a resistência, ó. Equivalente, tá certo? Que vai dar 1,333 ohms, tá? Ou 2 paralelo com 4, tá certo? E multiplica pela corrente. Então, observe. I vezes R igual a V, tá? Então, I vezes R igual a V, tá certo? Fazendo essa conta, nós teremos 4 volts. Logo, a corrente L vai ser igual a VAB, que é 4 volts, dividido por RL, que é 4 ohms, que vai dar o ampere. E olha que curioso, deu a mesma coisa, né? Deu a mesma coisa, deu igual. Por quê? Porque quando estamos tratando de fontes reais, a equivalência entre a fonte corrente e a fonte de tensão existe apenas em terminais externos, tá? É apenas em terminais, ou seja, para o resistor que está aqui fora, ele só vai ver o ponto A e o ponto B, não interessa se dentro é uma fonte corrente ou uma fonte de tensão, tá certo? Para ele vai ter que ter vai ter que passar por ele uma corrente de 1 ampere, tá? E vai ter que cair nele uma tensão de 4 volts. Agora vamos fazer a associação de fontes de corrente. Bom, fontes de corrente de diferentes valores, elas não podem ser colocadas em série. Então, fontes correntes de diferentes valores não podem ser colocadas em série, tá? Diferentes valores, tá certo? Elas só podem ser utilizadas, colocadas em paralelo. Então, observe que aqui nós temos a relação contrária à associação de fontes de tensão. As fontes de tensão podem ser colocadas em série, podem ser associadas em série, se forem diferentes, claro. Já as fontes de corrente só podem ser associadas em paralelo se forem diferentes, tá? Então, duas ou mais fontes de corrente em paralelo podem ser substituídas por uma única fonte de corrente, tendo o valor absoluto determinado pela diferença da soma das correntes, tá? Então, podemos ter associação de correntes em vários sentidos, inclusive, então, um sentido vai ser menos, o outro vai ser mais, a gente vai já ver isso no exercício, como que funciona, tá certo? E a resistência interna dela vai ser a resistência em paralelo. Então, a nova resistência interna vai ser a resistência em paralelo. Então, vamos substituir várias fontes de corrente por essa única fonte. Então, aqui temos um exemplo. Temos aqui duas fontes de corrente em paralelo, tá? Com suas respectivas resistências internas. Então, nós temos aqui 6 amperes e resistência interna 3. 10 amperes e resistência interna 6. Então, o que acontece? Nós vamos transformar essas duas fontes de corrente em uma somente, tá? Primeira coisa, calcular o resistor equivalente, né? Então, dois resistores em paralelo, produto dividido pela soma, teremos 2 ohms. Então, já temos aqui o resistor dessa fonte, tá? Como que somamos essas correntes? Observe que nós temos aqui uma corrente de 6 amperes para cima. E a outra nós temos uma corrente de 10 amperes para baixo. Então, 6 para cima, 10 para baixo, nós teremos aqui 4 para baixo, tá certo? Então, para baixo vai ganhar. Se fosse os dois para cima, teríamos 16 para cima. Se fosse os dois para baixo, teríamos 16 para baixo. Se fosse ao contrário, o sentido seria o contrário. Então, as duas têm sentidos contrários. Então, você vai subtrair as duas. Quem vai ganhar? A maior corrente, claro. Dessa forma, teremos a fonte de corrente 4 amperes. Então, 4 amperes, resistência interna 2 ohms, tá? E assim definimos a nossa fonte de corrente única. Outro exemplo aqui, eu tenho o seguinte circuito, quero reduzir ele totalmente a uma única fonte de corrente. Eu vou reduzir todo esse circuito a uma única fonte de corrente. Observe que essa aqui é a carga, tá certo?
Essa aqui é a carga. De forma que nós temos aqui os terminais, tá certo? E nós teremos aqui a fonte, aqui, esse circuito reduzido aqui a uma fonte de corrente, tá? Reduzido a uma fonte de corrente. Então observe, primeiramente nós vamos pegar essa parte aqui, ó, e transformar numa fonte de corrente, porque lembra que eu falei, fontes de corrente só podem ser associadas em paralelo. Nós temos aqui uma fonte de tensão, então vamos transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente, tá? Para a gente poder fazer associação entre essas fontes. Então nós teremos aqui, ó, a resistência interna dela de 8 ohms e a tensão de 32 volts, tá certo? Dessa forma, essa corrente vai ser igual, como nós vimos lá na transformação, 32, que é a tensão dividido por 8, que vai dar 4 amperes. E a resistência interna dela vai ser a mesma, que é 8 ohms, tá? Então nós montamos aqui, ó, 4 amperes, 8 ohms, 6 ohms, tá? Agora nós vamos fazer a associação dessas duas fontes de corrente. Então lembrando, temos aí 4 amperes para cima e 6 amperes para cima. Logo teremos 10 amperes para cima. Resistor equivalente vai ser a associação em paralelo de 8 e 24. 8 vezes 24, que vai dar 6, tá? 6. Então aqui nós concluímos aqui a fonte equivalente. É possível reduzir ainda mais esse circuito. Se você quiser, você pode fazer o circuito paralelo de 6 e 14, tá certo? De 6 e 14 e transformar esse circuito todo em uma única fonte de corrente, como veremos aqui. Nós temos aqui 14, vamos transformar ele numa única fonte de corrente, tá certo? 10 amperes é 6 e 14. Então vamos resolver. Então só tirar aqui o resistor equivalente, tá? Então vai ficar dessa forma. Continua 10 amperes e nós teremos aqui o resistor equivalente, tá? Aqui vai dar, o resistor equivalente desses dois vai dar 6 vezes 14 dividido por 6 mais 14, que é 84 dividido por 20, que vai dar 4,2 ohms. Então nós teremos aqui 4,2 ohms. Então essa aqui seria a solução final do exercício, tá? Com isso concluímos essa parte de fontes de corrente.